Bom, então bom dia novamente. A gente vai falar hoje sobre o tópico tá ruim isso aqui. Tópico 5. Ah, deixa eu colocar primeiro as referências. Eu vou colocar a primeira referência, antes que eu esqueça também. Então, no livro do Stuart, tá? Primeiro. Gente, não sei o que tá acontecendo com essa caneta. No livro do Stuart, isso daqui tá nas seções 10.1. 13.1, 13.2. E no livro do professor Bianchini, professor Valdeci. Tá horrível isso aqui. É 3.1, 3.3. Isso, obrigada, Ingrid. Eu ia responder, mas... Então, na P2, é de 5 a 10, tá? Os tópicos de 5 a 10, mas a gente tira o 7, tá? Então, 7 não cai na prova. E tem um erro aí nos dois últimos... Eu vou corrigir, tá? Porque na P4 vai até o 18, aí na P5 começa no 17, isso tá errado. Vou corrigir, tá? Mas o erro é só na P4 e P5, o resto tá tudo certo. Tá? Então na P2 é de 5 a 10, mas aí a gente tira o 7, tá? Então é isso. Stuart 10.1, 13.1. Ah, o 7 a gente vai ver, mas a gente não vai cobrar na prova, não. A gente decidiu não cobrar, achou que era muita coisa colocar na prova. Mas a gente vai falar, só não vai colocar lá. 10.1, 13.1, 13.2, e do professor Valdeci é 3.1, 3.3. É que a letra tá horrível, não sei se vocês estão entendendo. Então vamos lá. Tópico 5. Eu não sei se vocês já viram a aula assíncrona, mas a professora já colocou lá. Pode. Pode usar o livro de Omara também, né? Acho que é o livro que aparece na referência da aula assíncrona, né? Então, vocês podem ver a aula assíncrona. Ela está muito boa, tá? A aula está muito boa, tem vários exemplos e está bastante didático, várias figuras e tal. Tá muito boa a aula. Então, eu sugiro que todo mundo dê uma olhada, ou quem não viu para ver agora, né? Depois da aula. E aí eu vou fazer o seguinte, como eu tinha comentado, né? Eu vou passar pela teoria um pouco mais rápido, tá? Então, não vou dar tanto detalhe como vocês vão ver lá na aula assíncrona, para que a gente tenha tempo de fazer exemplo, tá? Então, o meu objetivo maior vai ser resolver alguns exemplos, alguns exercícios com vocês. Para a parte teórica, vocês olharem lá com mais detalhe, né? Para vocês olharem na aula assíncrona, tá bom? Então, a gente vai ver curvas, parametrizadas, funções vetoriais. Nossa, não sei por que tá tão ruim isso aqui, tá horrível a letra hoje. Derivadas e vetores tangentes. Nossa, não sei nem se dá para entender. Curvas parametrizadas, funções vetoriais, derivadas e vetores tangentes, tá? Então vamos lá. A primeira coisa são as curvas e equações paramétricas. Vou abreviar assim, tá? Equações
limpar a tela, será que ajuda? Acho que eu não tenho nada aqui. Deixa eu ver. Acho que ajuda um pouco. Falou, Camila. Obrigada, Camila. Então, a primeira parte é isso. Curvas e equações paramétricas, tá? Então, a gente estava vendo, né, no cálculo 1, vocês viam funções que saíam de R e tomavam valores reais, né? Nessa parte do curso, a gente vai ver funções que elas estão saindo ainda de R, ou de um domínio, né, de um subconjunto dos reais, mas agora elas podem tomar valores num espaço de dimensão maior, tá? Então, por exemplo, no R2. Então, agora a gente pode ter uma função que sai de um subconjunto de R, tá? De um certo intervalo, por exemplo, e toma valores agora, por exemplo, em R2. Pode ser R3 também, tá? Pode ser no plano ou no espaço, por exemplo. Então, agora elas têm uma variável aqui, vou chamar de t, só que agora a imagem tem duas coordenadas, pelo menos, né? Duas ou três, né? A gente vai ver em R2 e R3. Vou começar aqui falando de R2, tá? Então, ela tem duas coordenadas. Então, agora ela é um certo x de t e tem ainda uma segunda coordenada y de t, tá? Então, para que servem essas funções? Por exemplo, para a gente esboçar curvas, né? Para a gente dizer qual é a trajetória de uma curva no plano, tá? Então, se eu tenho uma curva lá, por exemplo, uma curva assim lá no plano, tá? Indo, por exemplo, nessa direção aqui. Se eu tenho essa curva aqui no plano, eu estou descrevendo essa curva no plano, então eu posso pegar, por exemplo, esse ponto aqui, ele é um ponto. Eu vou andando nessa curva à medida que o meu parâmetro está variando, tá? Então, aqui eu tenho um parâmetro t, que ele está variando, e à medida que ele vai variando, eu vou andando nessa curva. Então, para cada t, eu posso até ver o t como tempo, tá? Então, eu posso, a cada instante de tempo, eu estou num lugar dessa curva. Então, no instante t aí que eu fixei, eu estou nesse ponto aqui, por exemplo. Nesse ponto que tem coordenadas x de t e y de t, tá? Então, a coordenada x, né? Esse aqui é o eixo x, e esse é o eixo y, né? Então, na coordenada x, eu tenho x de t, e na coordenada y, eu tenho y de t. Então, ela vai descrevendo essa trajetória, tá? E quando a gente escreve isso daqui, né? X, a coordenada x, na verdade, depende de um parâmetro t, a coordenada y, na verdade, depende de um parâmetro t. Isso daqui é o que a gente chama de equações paramétricas, tá? São as equações paramétricas dessa curva. São as equações que descrevem a trajetória dessa curva, tá? Então, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui. Pegar, por exemplo, essas equações paramétricas aqui, x de t. Então, a minha primeira coordenada, ela está variando de acordo com o parâmetro, e ela está variando dessa forma aqui, de acordo com essa lei, né, digamos, t ao quadrado, 2t, e a coordenada y também está variando de acordo com esse parâmetro, está variando da forma com essa regra aqui, t mais 1, tá bom? Então, suponha que eu peça para vocês descreverem essa curva. Me fala como que é, né? Descreve para mim, faz um esboço da curva que tem essas equações paramétricas. Tá? Deixa eu escrever aqui equações paramétricas. Como que a gente faz, então, para descrever essa curva? Aqui eu tenho uma equação, eu tenho duas, né, na verdade, uma função, né, para x e uma função para y. Se eu escrevo x em função de y e me livro desse parâmetro t, fica mais fácil para eu fazer o esboço, porque daí eu tenho uma equação
em R2, né, com duas variáveis, x e y, e eu consigo esboçar essa minha curva, tá? Então, o que eu quero fazer é me livrar do t, tá? Não quero que apareça a variável t. Como é que eu faço isso? Bom, eu observo o seguinte, o meu y, ele é igual a t mais 1, certo? Então, se eu isolar o t, eu tenho que t é igual a y menos 1, tá? Então, onde tem t, eu posso substituir por y menos 1, porque daí eu me livro do t, o t não aparece mais. Então, por exemplo, lá na primeira equação, eu sei que o meu x ele é t ao quadrado menos 2t. Então, eu posso colocar o t em evidência, por exemplo, e escrever aqui t menos 2, tá? Posso escrever t menos 2. E aí, agora, o t é y menos 1. Então, eu posso substituir simplesmente por... Desculpa, o t é y menos 1, é. Então, no lugar do t, eu posso colocar y menos 1. Então, onde tem t, eu vou colocar y menos 1. Então, fica y menos 1. Aí, aqui fica y menos 1 de novo, menos 2, tá? Então, esse daqui fica y menos 1, y menos 3. Tá? Esse aqui é o meu x. O que isso daqui lembra, né? Se vocês lembrarem lá, quando a gente tinha uma equação, um polinômio de ordem 2, né? Ax ao quadrado, uma função assim, né? Mais bx mais c, a gente podia encontrar as raízes e escrever, fatorar isso daqui, né? Colocar como x menos uma raiz x1, que multiplica x menos uma raiz x2. Que é exatamente o que está aparecendo aqui, na verdade, né? O que está mudando é que o x e o y estão trocando de lugar, tá? Então, ao invés de ter um gráfico, uma parábola, né? Nesse caso é um polinômio de ordem 2, é uma parábola. Ao invés de ter uma parábola em x, né, com o x variando aqui, o y como função de x, eu tenho o contrário. É o x como função de y, tá? E a minha parábola, ela tá com a concavidade para cima, né? Para cima agora é para a direita, porque para cima significa onde o x é positivo, né? Então, é uma parábola com a concavidade virada para a direita, tá? Professora, E onde tem o y e o 3 são as raízes, tá? Sim? Quem ia perguntar? essa forma fatorada, ela não é A que multiplica x menos x1, depois x que multiplica x2? X menos x2, perdão? Ah, O coeficiente A na frente dessa fórmula. sim, sim, sim. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Aqui está falando, né? Isso. Não, tem razão. Porque quando eu fizer o x aqui, vai ficar só x ao quadrado. Tá certo. Exatamente. Tinha algumas pessoas levantaram a mão. Desculpa, gente. Tinha um tempo que alguém tinha levantado a mão, eu esqueci de... Tá, deixa eu responder uma por vez aqui. A Rafaela perguntou, explicar essa parte de novo. A parte que você está falando é da raiz aqui, né? Tá. Então, eu estou fazendo o seguinte, eu estou pegando eu cheguei nessa relação aqui, né? Quando eu resolvi, eu cheguei nessa expressão. Eu quero saber o que é isso, né? Estou escrevendo que o x é igual a y menos 3, y menos 1, y menos 3. Então, eu quero entender o que é isso daqui. Aí eu estava observando que quando a gente tinha um polinômio, né, uma parábola, né, dessa forma aqui, que é ax ao quadrado mais bx mais c, o que a gente fazia era encontrar as raízes e fatorar dessa forma aqui, x menos 1 e x menos x2, são duas raízes. Tem alguém com o microfone ligado? Não estou ouvindo, não. Calma aí, gente, deixa eu só terminar de responder isso aqui. Então, eu escrevo isso daqui como sendo as raízes, e aí eu observo que se eu tenho um polinômio, então, assim, se eu tenho uma parábola desse jeito, significa que x1 e x2 são as minhas raízes, são onde eu estou cruzando o eixo x, e é uma parábola com a concavidade para cima. Só que agora, quando eu observo para cá, eu estou mudando o papel do x com y, né? Então, na verdade, aqui, na linha de cima, o x é uma função de y, tá?
Então, agora é uma parábola com a concavidade para a direita. Tá bom? Tem alguém que levantou a mão. Oi, professora, sou eu. Eu não perguntei antes para não interromper a senhora, mas eu queria entender melhor o termo. Por que é paramétrica, sabe? Eu fiquei com essa dúvida desde o começo. Porque tem sempre um parâmetro envolvido. Então, aqui nesse caso, o parâmetro é o parâmetro que está te dizendo onde você está, né? Nossa, tá muito ruim. Parâmetro T. Obrigada. Então, ela tem um parâmetro T que está te dizendo aonde que você está andando na curva. Então, ela chama equações paramétricas por causa disso. Você tem sempre um parâmetro associado. Tá bom? Obrigada. Gente, tinha muitas perguntas aqui ao mesmo tempo. Tem alguma coisa que eu não respondi? Ah, tá, é do o martelo. É porque tá reformando aqui do lado, então tem muito barulho da obra. Ah, é para repetir a pergunta, né? A pergunta era se tinha esse A, que eu apaguei agora, né? Se tinha esse A multiplicando x menos 1, x menos 2, o coeficiente. E tem sim. Bom, é isso, gente. Então, isso daqui está me dizendo que se eu quiser desenhar essa curva, que é uma parábola, na verdade, ela é uma parábola assim, só que ela está virada, né, para x. Então, eixo x e eixo y, tá? Então, ela está com a concavidade para a direita, porque o x é positivo, tá? Porque o coeficiente que multiplica y ao quadrado é positivo. As raízes, elas são em y igual a 1 e y igual a 3. Então, a minha parábola tem que passar por essas duas raízes. Então, seria alguma coisa assim. Essa seria a minha curva. Mas a curva, ela sempre tem uma direção, né? Eu posso ver para onde que ela está indo, se ela está subindo ou se ela está descendo, por exemplo. Então, como é que eu faço aqui para saber isso? Eu calculo, por exemplo, se eu quiser calcular o que acontece no instante t igual a zero, como que eu faria? Se eu quero saber o que acontece quando t é zero. Quando t é zero, basta eu calcular o x de zero e o y de zero. Quem que é x de zero? X de zero é zero, né? Que vai zerar todo mundo. E o y de zero é 1. Então, nesse instante, eu estou no ponto 0,1. No instante t igual a zero, eu estou no ponto 0,1, tá? Então, nesse instante, eu estou bem aqui. Ou seja, no instante t igual a zero, eu estou bem aqui. Se eu tentar fazer em qualquer outro instante, tá? Vou colocar t igual a 2, mas poderia ser qualquer outro instante. Se eu tentar ver o que acontece em t igual a 2, no instante t igual a 2, né? Então, eu teria que calcular o x de 2. X de 2, se vocês forem substituir lá, a gente vai ver que dá 0 também. E o y de 2 vai dar 3. Então, nesse instante, eu estou no ponto 0,3. Tá? Nesse instante, eu estou aqui nesse ponto. No instante t igual a 2. Então, se no t igual a 0 eu estava aqui, no t igual a 2 eu estava aqui, então isso me dá a direção, né? Eu estou vindo nessa direção aqui. Tá? E se eu falasse para vocês, por exemplo, esboça essa curva quando t é maior ou igual a zero, tá? Não quero considerar, por exemplo, o tempo negativo. Então, me fala o que acontece só quando o tempo é maior ou igual a zero. Então, o que vocês teriam que fazer? Teria que apagar tudo que veio antes do t igual a zero. Tudo que está para cá não existiria, tá? Então, seria alguma coisa assim. A curva começaria aqui. Esse é um instante t igual a zero. Então, se eu pedisse para esboçar a curva quando t é maior ou igual a zero, então esse seria o esboço da curva. Não precisaria colocar nada que vem antes, porque o que veio antes era com tempo negativo. Tá bom? Então, essa seria a resposta. Se eu pedir para esboçar a curva, seria essa daqui. Tá? Deixa eu pegar mais um exemplo. Um exemplo também de uma curva que vocês conhecem bem, na verdade. Esse aqui é o exemplo 1. Exemplo 2.
Suponha que seja uma curva que tem essas equações paramétricas aqui. X é cosseno de t e o y é seno de t, por exemplo. Aí, como eu falei para vocês, sempre que a gente for esboçar uma curva, o que a gente precisa fazer é se livrar do parâmetro, tá? Então, o parâmetro aqui é o t. Eu não quero que o t apareça. Então, eu preciso escrever x em função de y, esquecendo completamente esse parâmetro. Como é que eu faço? Aqui é fácil, né? Porque só de olhar eu já sei que uma coordenada ao quadrado mais a outra ao quadrado é igual a 1, tá? Então, daqui eu já tiro direto a relação. Então, essa é a relação entre essas duas coordenadas, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. E isso aqui é fácil esboçar, né? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 é uma circunferência de raio 1. Tá? Professora, Sim? pode repetir essa parte? Por que ficou x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1? Não teria que você tá elevando o cosseno, a função cosseno e seno ao quadrado? Isso, é. É porque eu tenho que chegar... Isso aqui não tem regra, tá? A gente tem que... Cada caso é um caso. Então, o que eu preciso fazer é pegar as minhas equações paramétricas e encontrar, esboçar a curva. Para esboçar a curva, eu tenho que tirar o t da jogada. Então, o t não pode aparecer mais. Então, eu tenho que tirar alguma relação de x com y. Qual que é a relação que a mais conhecida, né? A relação mais conhecida entre seno e cosseno? A mais conhecida é essa, que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado dá 1, tá? Então, por isso que eu usei essa. Poderia ter usado outras, por exemplo, mas essa é a mais conhecida, né? A relação que a gente conhece de seno e cosseno é que uma coordenada ao quadrado mais a outra ao quadrado é igual a 1. Então, por isso que eu coloquei assim. Ah, entendi, obrigada. Aí, professora, você está sempre fazendo x em função de y. Poderia ser o contrário? Y em função de x, a gente ia ter a mesma resposta? Como é que ia ser? Não, pode ser qualquer um. Não tem problema. Nesse exemplo aqui, a questão é que o y, se fosse y e x, o y não é uma função de x, né? Porque nesse exemplo aqui, o y é a coordenada, né? É a coordenada, não, é o parâmetro, né? O x é que está dependendo do y. Mas tanto faz, o importante é que você consiga desenhar. Nesse caso aqui, tanto faz, né? Nesse caso, só tem uma equação de x e y. Tá? É uma equação que depende de x e de y. Tá bom, obrigada. Nada? Agora eu preciso saber o sentido, né? Isso aqui, na verdade, a gente já viu, acho que vocês já devem ter visto algumas vezes, mas para a gente saber o sentido, a gente pode fazer do mesmo jeito que a gente fez o exemplo anterior. Eu calculo, por exemplo, o que está acontecendo no instante t igual a 0? No instante t igual a 0, eu tenho cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0. Então, eu estou no ponto 1, 0. Ponto 1, 0 é esse daqui, tá? Então, no instante t igual a 0, eu estou aqui. E no instante t igual a π sobre 2, por exemplo? Π sobre 2, o cosseno é que vai ficar 0 e o seno vai dar 1, tá? Então, eu estou aqui. Então, esse é o t de π sobre 2, tá? Então, a minha curva, ela está girando no sentido anti-horário, tá? Então, essa é a minha curva. Agora, o que aconteceria se eu tivesse colocado, por exemplo, um número aqui, sei lá, 2, por exemplo? O que aconteceria? Qual seria a relação que eu teria agora? Ao invés de ter x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, eu teria x, se eu fizesse, né, x ao quadrado mais y ao quadrado, se eu fizesse isso, x ao quadrado mais y ao quadrado, isso aqui ficaria 2 cosseno... Deixa eu fazer direto. Ficaria, eu vou colocar o 2, eu estou fazendo 2 ao quadrado nas duas coordenadas, então já vou colocar em evidência. Fica 2 ao quadrado, cosseno ao quadrado, mais seno ao quadrado. Então, isso aqui dá 4. Tá? Então, a equação que eu tenho agora é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Então, a única coisa que mudaria é o raio, né? Agora eu teria, de novo, um círculo, ele estaria girando no sentido anti-horário de novo, mas agora o meu raio é 2, e antes o meu raio era 1. Tá? A única coisa que muda é isso. Então, na verdade, isso acontece sempre, tá? Sempre que vocês tiverem equações paramétricas dessa forma aqui,
xy igual a um certo número aqui, que tem que ser o mesmo, tá? E aqui for cosseno de t, seno de t, isso daqui, a curva associada vai ser um círculo de raio R girando no sentido anti-horário, tá? Isso vai acontecer sempre. Basta refazer a conta que a gente fez agora para o 2 colocando R. Então vai ficar R ao quadrado. R ao quadrado, então o raio é raiz de R ao quadrado. Então ficaria assim, tá? Agora, o que aconteceria se a gente mudasse, ao invés de mudar... Sim, sim. Desculpa. Eu não entendi porque ali ficou 2 ao quadrado, e tá multiplicando, né, o cosseno e o seno, e depois tá 4. Esse 2 ao quadrado não passaria dividindo e ficaria 1? Não, eu tô Porque só... tem... Não, eu não estou usando essa equação aqui, não. Eu estou vendo qual que é a equação que ela satisfaz, entendeu? Então, eu só estou escrevendo o que é x ao quadrado mais y quadrado. X ao quadrado mais y quadrado é 2 cosseno ao quadrado mais 2 seno ao quadrado. Aí, como isso daqui é 1, só sobra isso daqui igual a 4. Então, a equação é diferente. Então, antes eu tinha essa equação no exemplo, no primeiro exemplo, sem o 2. Agora a equação mudou, agora a equação ficou essa. Eu só estava achando a nova equação, entendeu? Não estava usando ela, não. Aí travou aqui. Entendi, porque eu tava achando que era 2 ao quadrado multiplicado aquela função ali igual a 4, né? Então, pela matemática Não, dá 1. eu Eu entendi estava errado. fazendo Obrigada. de novo, na verdade. A mesma história se eu tiver, por exemplo, x de t igual a... Vou até tirar o r por enquanto. Vou só colocar assim, cosseno de 2t, y de t igual ao seno de 2t. Aqui, a equação que eu tenho é exatamente igual à primeira equação. Se você fizer a conta, você vai chegar que x ao quadrado mais y quadrado é igual a 1. Então, isso daqui, na verdade, é um círculo de raio 1, do mesmo jeito. Tá? É um círculo de raio 1. O que muda, então, para o primeiro exemplo? Bom, o que muda para o primeiro exemplo é o seguinte. Se você ver o que acontece no instante t igual a 0, né? Vamos fazer de novo, t igual a 0 aqui nessas últimas equações paramétricas aqui. O que acontece no instante t igual a 0? O cosseno vai ficar 1 e o seno vai dar 0, tá? Então, no instante t igual a 0, de novo, eu comecei aqui. Agora, vamos ver o que vai acontecer no instante π sobre 2. No π sobre 2, vai ficar cosseno de π, tá? E o seno vai ficar seno de π. Então, a primeira coordenada vai ficar... o seno vai dar 0, né? Se eu fizer no π sobre 2, o seno vai dar 0, que vai ficar seno de π. E o cosseno vai ficar o cosseno de π. Cosseno de π, que vai ficar menos 1. Então, eu vou cair nesse ponto aqui, na verdade. No instante t igual a π sobre 2. É só substituir, tá? Substitui nas suas equações paramétricas o que acontece no instante t igual a π sobre 2. Eu vou estar já nesse ponto aqui. Então, qual a diferença desse exemplo aqui? Qual a diferença desse exemplo aqui para esse exemplo aqui? Os dois têm uma esfera de raio 1, né? Os dois têm esfera de raio 1, a única diferença é que você está indo mais rápido, né? Aqui no instante t igual a π sobre 2, você estava nesse ponto. Aqui no instante t igual a π sobre 2, você já está nesse ponto, foi mais rápido. Foi só para mudar o exemplo, Bianca. É que eu considerei 2 exemplos. Então, o primeiro exemplo que eu fiz foi sem esse 2. Sem esse 2, eu tenho esse desenho que está aqui. Tá? Aí depois eu coloquei o 2, coloquei em azul e resolvi em azul aqui, tá? Então, quando eu coloco esse termo em azul, eu tenho a resolução de baixo. Então, deixa eu resumir o que eu estou falando aqui, tá? Deixa eu colocar aqui do outro lado. Resumindo o que eu estou falando, estou dizendo o seguinte. Sempre que você tiver equações paramétricas da forma x de t, y de t, os dois têm um certo R multiplicando. Esse é cosseno, esse é cosseno, esse é seno. Ao invés de t, suponho que você tem alguma constante vezes t.
Alguma constante vezes t. Isso daqui é sempre uma curva que você está esboçando. Então, essas são as equações paramétricas de uma curva. Que curva é essa? A gente já viu que quando tem esse R aí, é porque o raio é R, tá? Então, é uma curva, é um círculo de raio R. Tá girando no sentido horário, tá? Porque o primeiro termo é cosseno, então sempre girando no sentido horário. Agora, esse termo aqui é o que me dá a velocidade, tá? Então, é a velocidade com que ele está girando. Então, esse A é o que a gente chama de velocidade... Professora, Sim? você falou que como o cosseno é o primeiro termo, ele está girando no sentido horário. Então, se inverter, se o seno for o primeiro termo, ele vai girar no sentido anti-horário? Isso, é. Se eu colocasse... Porque se eu coloco assim, né? Por exemplo, se eu escrevo isso daqui, que é o contrário do que eu tinha feito lá, né? Seno de t. Y de t igual a cosseno de t. Eu continuo tendo exatamente a mesma equação. Minha equação é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. A equação não mudou nada. Então, isso daqui, a minha curva ainda é uma esfera de raio 1. Qual que é a diferença, então, disso para isso que eu resolvi aqui, né? Que era cosseno, seno. E agora é seno, cosseno. A única coisa que muda é o sentido. Porque se você observar no instante t igual a 0... No instante t igual a 0, o seno... Então, aqui, se eu fizer x de 0, y de 0, né? X de 0 vai ficar 0 e o cosseno de 0 vai dar 1. Então, ele é 1 na coordenada y e 0 na coordenada x. Então, ele está aqui. Eu não estou fazendo bobagem. No instante π sobre 2... No instante π sobre 2 vai ficar seno... Aqui, deixa eu ver se eu estou fazendo... Seno de π sobre 2 vai ficar igual a 1. E aqui o cosseno de π sobre 2 vai ficar 0. Então, agora eu estou no ponto x igual a 1 e y igual a 0. Então, agora eu estou aqui. É igual a π sobre 2. Então, agora eu estou girando nesse sentido. Então, na verdade, a curva é a mesma, né? A curva é a mesma, só muda o sentido que você está rodando. Então, generalizando, né, esse mesmo raciocínio, a gente pode considerar quaisquer equações paramétricas dessa forma aqui. O que aparece aqui vai ser sempre o meu raio, e o que aparece aqui vai ser a velocidade com que eu estou girando do meu círculo, tá? Então, essa é a chamada velocidade angular. Tá bom? Um outro exemplo, eu poderia considerar, já não sei que número, 3. Poderia considerar essas equações paramétricas aqui, x de t, y de t. X de t como sendo seno de t e o y como sendo seno ao quadrado de t. Tá? Suponha que eu tenha dado essas equações paramétricas e peço para você esboçar a curva. Tá? Qual que é a curva que tem essas equações paramétricas? R é o raio, exatamente. Exatamente, o R é o raio. Como é que eu poderia esboçar essa curva aqui? Essas são as equações paramétricas de uma curva e a gente já viu como eu faço para esboçar a curva uma vez que eu tenho as equações paramétricas. Eu preciso me livrar do parâmetro, então eu quero que o t não apareça mais. Então eu preciso escrever x em função de y em função de x, né? Tanto faz. Mas eu preciso achar uma relação de x com y. Eu preciso escrever a equação de x e y. Aqui é bastante simples, né? Só de olhar a gente já sabe uma relação óbvia que x tem com y, né? Porque o y, vou até escrever ele assim. Ele é seno de t ao quadrado. Seno de t já é o x, né? Então, isso aqui é exatamente x ao quadrado. Então, essa é fácil. É y igual a x ao quadrado. Essa curva é bem fácil de esboçar, né? É uma parábola com a concavidade para cima. Ela é assim, tá? Então, essa é mais fácil de esboçar. Mas tem um detalhe aqui. Então, esse é o eixo x e esse é o eixo y, tá?
Tem um detalhe aqui que é o seguinte. Observa que o meu x ele é igual ao seno de t. O seno é um número que vai só de -1 até 1, tá? Então, o seno nunca vai ser maior que 1 e o seno nunca vai ser menor que -1, tá? Então, isso está me dizendo que, na verdade, o meu x só está variando entre -1 e 1. Eu não tenho mais nada depois, nem antes. Então, aqui no 1, eu já posso cortar o meu gráfico. Aqui no -1 também. No -1 também, tá? Então, o que eu estou dizendo é aqui para cima você já não tem mais nada. Eu não consigo ir aqui para cima, nem para cá. Eu só consigo ir daqui até aqui. Tinha que ser simétrico esse negócio, não está simétrico. Então, eu só consigo vir daqui até aqui. Não consigo subir mais, tá? Então, se eu pedisse para esboçar essa curva, eu tinha que observar isso, né? Tinha que observar que o seno ele não assume valores não assume valores maiores com módulo maior que 1, então só pode variar aí dentro. E observa que faz sentido, né? Porque se você vê aqui, o seu y ele é seno ao quadrado, então o seu y nunca pode ser negativo, e faz sentido, né? Ele está sempre positivo, né? Ele está sempre aqui, positivo. E o x pode ser negativo, mas ele só pode vir de -1 até 1, tá? Então ele está vindo daqui até aqui. Agora, e o sentido? Bom, o sentido, a gente pode observar o seguinte. Se eu fizer no instante t igual a 0, a gente vai ver que está aqui, tá? No instante t igual a 0. É só substituir, tá? Seno de 0 dá 0, seno ao quadrado de 0 dá 0. Então, no instante t igual a 0, eu estou aqui. No instante t igual a 2, t igual a π sobre 2, eu vou estar aqui. Só que se eu continuar rodando, então daqui eu teria que a minha curva, ela tá indo, daqui eu teria que a minha curva tá indo assim, né? Mas o que acontece é que se eu continuar rodando, eu vou voltar. Tá atrasado? Ah, tá. Agora que apareceu a direção. Se eu continuar rodando e para além do π sobre 2, eu vou acabar voltando nos pontos que eu já tinha ido. Então, na verdade, essa curva ela tá indo assim, mas ela depois volta. Então, ela fica fazendo assim, ela fica rodando, tá? Subindo e voltando. Porque o t é real, o t pode assumir qualquer valor. Então, o t não para no π sobre 2, ele continua rodando. Só que quando ele passa do π sobre 2, ele começa a voltar. Então, ela fica fazendo assim, essa curva. Tá bom? Então, resumindo o que eu estava falando, né? Com esses exemplos aqui. Vocês estão me ouvindo, gente? Está um pouco atrasado. Eu escrevo, está demorando a aparecer. Porque eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou falando e está demorando a aparecer no tablet. Pode escrever isso, que a curva está indo e voltando, né? Você tem, lá no livro ele coloca assim, né? Como se fosse, bota um outro sentido aqui, que ela está indo e voltando. Só para descrever que ela está indo e voltando. Dá para ouvir, né? Tá bom. Então, deixa eu só resumir, tá? Eu dei vários exemplos, mas eu quero resumir o que eu falei. Então, o que a gente está falando, o que a gente falou em todos esses exemplos, a gente falou de funções que estão vindo de um subconjunto da reta, tomando valores. Em todos esses nossos exemplos, a imagem era um ponto do R2, tá? Então, eu sempre tinha um T e a imagem do T tinha duas coordenadas. Ele era um X de T e um Y de T. Tá? Então, a gente estava falando de funções assim, que a gente vai ver que essas são as funções vetoriais, são funções assim. São funções vetoriais porque a sua imagem, né? Então, esse é o domínio, está aqui, né? O domínio está em R, é um T, mas a sua imagem, o R2, é um ponto que, como está em R2, ele pode ser visto como um vetor, tá? Então, é por isso que chama função vetorial. Isso aqui é uma função vetorial de R em R2. E aí, a curva que essa função está descrevendo, ela tem equações, que são as chamadas equações paramétricas, que são essas aqui. Basta você escrever as equações das coordenadas. Y igual a Y de t. Então, essas são as equações paramétricas.
Exatamente. Eu já respondi, né, do sentido. Para colocar o sentido, basta... Pode colocar assim, como eu coloquei aqui, né? Basta colocar, bota assim, né? Uma setinha para cá, dizendo que ele vai, mas ele depois está voltando. A função vetorial é essa R. Isso vai ser o tópico da próxima, tá? Mas esse daqui é da próxima sessão. Isso aqui é a função vetorial. E essas são as equações paramétricas que estão associadas a ela, tá? Função vetorial porque ela está tomando valores em R2. Então, para cada ponto que eu tenho aqui na imagem, cada ponto é um vetor. Porque é uma curva, né? Então, se é uma curva, você tem que descrever qual que é o sentido que essa curva está girando. Você sempre sabe quando você coloca, por exemplo, porque é aquele exemplo que eu tinha dado, né? Se você escreve cosseno depois do seno, isso é uma curva paramétrica que está girando no sentido horário, anti-horário. Se você escreve seno depois cosseno, isso é uma curva também, é um círculo de raio 1, mas que está girando no sentido anti-horário. Então, o sentido ele está associado às suas equações paramétricas. Quando você escreve as equações paramétricas, o sentido já está implícito, já está lá na própria equação, tá? Um outro exemplo. Suponha que eu escreva uma curva que tem essas equações paramétricas aqui. 3 cosseno de t, 2 seno de t. Agora aqui eu tenho que tomar um certo cuidado, porque agora pode ver que não é exatamente o que eu tinha antes, né? Porque o R, digamos, né, que aparece aqui, não é o mesmo que aparece aqui. Então não é exatamente um daqueles casos anteriores, tá? Isso aqui é um pouco diferente. Então como é que a gente faz? A gente observa o seguinte, a gente tem que sempre ir atrás da relação que a gente conhece. Então a relação que a gente conhece é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, né? Então essa é a relação que a gente sabe. Então, eu preciso isolar o seno e cosseno para depois poder elevar eles ao quadrado, que é o que eu conheço. Então, eu posso fazer o seguinte. Posso observar que se eu fizer x e dividir por 3, isso aqui é o cosseno de t. A mesma coisa com y. Se eu dividir por 2, eu tiro da segunda equação ali, paramétrica, que ele é seno de t. Então, agora eu sei quem é o seno, sei quem é o cosseno. E eu sei que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Então, eu posso pegar esse termo do cosseno, por exemplo, elevar ao quadrado, porque isso é cosseno, mas posso pegar o outro termo e elevar ao quadrado, porque eu sei que ele é seno, e posso dizer que isso dá 1. Posso afirmar que isso dá 1, porque eu sei que um é cosseno e o outro é seno. Por que eu quero fazer isso? Porque daqui você tira uma equação conhecida. Isso aqui dá x ao quadrado sobre 9, isso aqui dá y ao quadrado sobre 4. Isso aqui é o quê? Igual a 1. Que curva é essa? É uma elipse e ela tem um eixo maior na direção do eixo x e o menor na direção do eixo y. Na direção do eixo x, o raio é raiz desse número, né? Então dá 3. E na direção y, o raio é raiz de 4, que é 2. Então vai dar uma elipse assim, tá? Para ver o sentido, é a mesma história. Calcula o t igual a 0, por exemplo. Vocês vão ver que vai dar aqui. Não vou fazer de novo, tá? Só substituir 0 lá nos dois. Cosseno de 0, seno de 0. E no t igual a π sobre 2 vai estar aqui. Então, isso daqui é uma curva com essas equações paramétricas e está girando no sentido anti-horário. Sumiu um dos termos. Não sumiu, né? O que eu fiz foi assim, eu só sei que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Só que eles não estão sozinhos aqui na equação, né? Então, não posso simplesmente elevar ao quadrado. Então, eu passei o 3 para cá, dividindo, e passei o 2 para cá, dividindo. Porque quando eu faço isso, eu isolo o seno e o cosseno. Eles ficam sozinhos do lado direito. Tá? Então, fica x sobre 3 é cosseno, y sobre 3 é igual a seno.
Então, agora sim eu posso elevar esses dois ao quadrado. Então, eu peguei esse que é o cosseno, esse que é o seno e elevei ao quadrado. Tá? Aí o resto eu só desenvolvi, né? X sobre 9, y sobre 4 igual a 1, que dá uma elipse. Reescrevi. Tá claro? Tá, então deixa eu voltar a falar o que eu queria dizer, né, com função vetorial, né? Então essa é a segunda parte da aula. São as chamadas funções vetoriais. O que são funções vetoriais? São funções que assumem valor. O valor que elas assumem, na verdade, é um vetor, tá? Então não são funções de R em R, são funções, vou chamar de R essa função, são funções que saem de algum subconjunto de R, mas ela toma valores num espaço de dimensão maior. Então, eu vou colocar N aqui, mas pode ser, por exemplo, N igual a 2, que é o que a gente viu, né? N igual a 3, que também tem vários exemplos, que a gente vai fazer agora também. Pode até ser maior também, pode ser 4, 5. É que o problema de fazer dimensão maior é que a gente não consegue desenhar, então é por isso que a gente só faz curvas no plano e no espaço, tá? Em R2 e em R3, são as que a gente consegue desenhar. Mas se fosse R4, seria uma função vetorial também, R5, R10, tudo é função vetorial, tá? Então, por exemplo, um exemplo de uma função vetorial seria essa daqui. Seria uma função R, sai de um certo subconjunto de R e toma valores em R3. O T no gráfico? Dos instantes aqui, T igual a 0 e T igual a π sobre 2. Tá, não, entendi sua pergunta. O T, ele era um parâmetro. Então, o T é porque, na verdade, o que eu estou fazendo é o seguinte. Quando a gente estava, isso aqui é importante falar. Quando a gente estava no caso de uma funções de R em R, né, uma função f de R em R, então você tinha um eixo para o x e um eixo para o y, que era o seu f de x, né? E aí você desenhava aqui o gráfico, né? Isso que a gente fazia antes. Agora o que eu estou fazendo é diferente. Agora o que eu estou fazendo é bem diferente, na verdade. Agora eu estou pegando um R, uma função R que está saindo de R e está indo, por exemplo, para R2, tá? E o que eu estou desenhando não é o gráfico. Não é o gráfico que eu estou fazendo. Eu estou fazendo a curva que ela descreve, tá? Então, eu estou desenhando, é como se eu estivesse desenhando só a imagem, tá? Então, a imagem disso daqui é que é uma curva, tá? Então, esse ponto aqui, ele era um ponto da forma x, f de x, né? Era um ponto e a sua imagem. Esse ponto aqui é só o ponto da imagem. Esse ponto é o ponto r de x, só o ponto r de x. Só que r de x é um vetor. Então, r de x, ele é x de t, y de t. Então, a diferença é que agora eu não estou esboçando o gráfico. Você tem uma variável perdida, digamos, né? Você tem uma outra variável. Se você quisesse colocar ela, você teria que colocar ela aqui. Teria que adicionar um eixo T. Eu não estou desenhando o eixo T. Eu só estou desenhando o que a gente enxerga no plano XY. Tá claro? Luísa perguntou, né? A diferença é que ficaria assim, por exemplo, se eu quisesse desenhar isso daí, ficaria assim, eu desenhei a curva no plano, né? Que eu desenhei essa curva em azul aqui, eu desenhei ela lá atrás, lá no plano. Se eu tivesse acrescentado o eixo T, a diferença é que ela seria uma curva que ia entrando para dentro da lousa, né? Ela ia fazendo assim, ela ia entrando lá dentro, tá? É como se eu tivesse empurrado tudo lá para o fundo. Empurrei tudo para o plano XY e desenhei lá. Se eu fosse olhar fora, ela ia saindo do gráfico. X, Y estão dependendo só de T. Tá claro? Então, a diferença é que agora a gente não está desenhando gráfico. Eu estou desenhando só essa curva que aparece lá na minha imagem. Tá, deixa eu apagar aqui.
Então, um exemplo aqui, né? Eu tenho essa função que eu quero colocar um exemplo de uma função vetorial. Então, uma função vetorial, ela pega valores aqui em R e ela assume valores que estão em R3. Então, vai ser um vetor espacial, vai ser um vetor que está em R3, tá? Suponha que ela seja dessa forma aqui, t ao cubo, ln de 3 menos t, raiz de t, tá? E aqui suponho que eu tenho um certo domínio que depende, que está contido nos reais. Quem que é esse meu domínio? Quem que é o meu domínio da minha função R? O que eu tenho que observar aqui na minha função? A minha função ela é vetorial, então para cada t ela tem na verdade 3 funções, é como se ela tivesse 3 funções associadas, tá? E o meu domínio ele vai ter que levar em conta tudo que está acontecendo em todas essas variáveis. Então, por exemplo, dessa coordenada aqui, eu tiro que o meu t não pode ser negativo, né? Ele tem que ser maior ou igual a 0. Não é sempre linear não, Francisco. Essa daqui, por exemplo, ela não é linear, né? Porque tá t ao cubo. Não é linear. Aqui, por exemplo, eu tenho raiz de t, tá? Se eu tenho raiz de t, isso já me diz que o meu t não pode ser 0, tem que ser maior ou igual a 0. Aqui eu tenho que... Vou esperar apagar. Aqui eu estou calculando um ln de 3 menos t. Lembra que a gente não pode calcular ln de número negativo. Então esse meu t tem que ser menor que 3, senão eu não consigo calcular esse ln, tá? E tem que ser nem de 0, né? A gente não consegue calcular nem de 0, então tem que ser estritamente. Então eu preciso de 2 coisas para calcular o meu domínio. Aqui eu vou precisar que o meu t seja maior ou igual a 0. Aqui eu vou precisar que o meu t seja menor estrito que 3. Então o meu domínio eu tenho que levar em consideração tudo isso. E aqui ele pode ser qualquer coisa, né? Que eu estou elevando ao cubo, eu posso elevar qualquer coisa ao cubo. Então o meu domínio ele está começando em 0, fechado, e está indo até 3, aberto. Tá? Então, essa é uma função vetorial que sai de 0,3, do intervalo 0,3 e vai para R3. Tá? Outro exemplo. Uma função tem um certo domínio, está tomando valores em R3, pega um parâmetro e leva num vetor que está em R3, que tem essas coordenadas aqui. 1 mais t na primeira coordenada, 2 mais 5t na segunda, menos 1 mais 6t. Alguém quer chutar quem que é o domínio aqui? O que vocês já acham que é o domínio agora? Domínio. Isso é mais fácil, né? Como é tudo polinômio, exatamente. Como é tudo é polinômio, né? Isso aqui é polinômio, então eu posso pôr qualquer t. É polinômio, posso pôr qualquer t. Aqui também é polinômio. Então, meu domínio pode ser todos os reais, tá? Então, aqui vou ter que colocar um igual aqui. O domínio é contíduo é igual a R. Nesse caso é exatamente igual a R, tá? Então, a gente tem uma função agora. É uma função, né? Só que ela é uma função vetorial. Então, a diferença é que antes vocês tinham, para cada ponto x, você tinha um escalar y, né? Para cada número x real, você tinha um número y real. Agora, para cada número t, para cada escalar t, você tem um vetor com 2 ou 3 coordenadas. Então, você pode calcular limite, pode calcular derivada, integral. A única questão é que você vai fazer coordenada a coordenada, tá? Então, por exemplo, suponha que você tem uma função vetorial r de t. Eu estava sempre chamando de x de t, y de t e z de t, né? As coordenadas. Agora eu vou dar outro nome, tá? Só para vocês se acostumarem com notações diferentes. Vou chamar a primeira de f de t, é só um nome, tá? Só o nome da coordenada. G de t e h de t. Tá? Suponha que eu tenho isso. Então, eu posso definir o limite como sendo isso daqui. O limite do r de t, quando t tende a um certo número, como é que eu faço? Basta calcular coordenada a coordenada, tá? Esse limite antes, quando você calculava o limite, dava um número, né? Limite de y de x, quando x tende a um certo valor, dava um número. Agora não dá mais um número, dá um vetor em R3. Esse vetor, ele tem na primeira coordenada o limite da minha primeira função, né, da função da primeira coordenada, quando t tende a A.
Na segunda coordenada, ele é o limite da segunda função, g de t, quando t tende a A. E na terceira, h de t, quando t tende a A. Tá? E isso é claro, você só pode fazer isso se esses três limites existirem, tá? Então, isso daqui é verdade, você pode definir assim, se existem os limites, esses três limites que estão aí, tá? Se existem limites para f, g e h. Então, isso daqui é a definição de limite. Basta calcular coordenada a coordenada, tá? Vou fazer um exemplo. É que você está dizendo, é que quando é linear, a gente diz em linear quando é a mesma função, né? Então aqui é linear nesse sentido de que você pode calcular a coordenada, porque é essa a definição. Mas é que linear, quando a gente fala em linear, a gente está falando de uma função mesmo, da própria função. Então, se eu tivesse, por exemplo, se eu estivesse calculando o limite de x mais h, né? de duas funções, f mais g, por exemplo. Limite de f mais g, aí a operação limite ela é linear. Então, eu posso calcular o limite da f mais o limite da g. Mas está vendo que está tudo no mesmo lugar, né? Mais, eu estou fazendo f mais a g, tá? Então, nesse caso aqui, eu não chamo isso daqui de linear, tá? Mas ele é nesse sentido. A definição é eu vou aplicando o limite em cada coordenada, tá? Exemplo. Quero calcular o limite do r de t quando esse t tende a zero, onde essa minha função vetorial função vetorial r de t, ela é definida assim: 1 mais t ao cubo, t exponencial de menos t, seno de t sobre t, tá? Aí, por definição, é o que eu tinha falado, né? Por definição, a gente calcula esse limite aqui do r de t, quando t tende a zero, calculando coordenada a coordenada, tá? Então, fica limite de 1 mais t ao cubo, quando t tende a zero. Passo o limite na segunda coordenada, t exponencial de menos t, quando t tende a zero. E da última coordenada, seno de tt, quando t tende a zero. Tá? E agora basta calcular cada um desses limites aqui. Então, na primeira coordenada eu tenho, quando t tende a zero, isso daqui vai dar 1, né? Esse limite vai dar 1. No segundo, quando t tende a zero, esse limite vai ficar 0 vezes 1. Vai dar 0. E o terceiro é o limite fundamental, né? Seno de t sobre t, quando t vai para 0, dá 1, que é o limite fundamental. Então, meu limite, a minha resposta é essa daqui. Meu limite de r de t, quando t tende a zero, na verdade é um vetor. Um vetor em R3. Essa é a resposta. Tá? Antes era um número, né? Era um escalar, agora é um vetor. É um vetor que está em R2 ou R3, dependendo de onde está definida a minha função vetorial. Tá? A mesma coisa eu posso falar de função contínua, né? E a definição fica exatamente igual. Se eu quiser definir, por exemplo, a função... Pego uma função vetorial R que depende de um parâmetro t, eu digo que ela é contínua num certo ponto A, ou seja, t igual a A, né? Se ela é contínua num certo ponto t igual a A, se vale a mesma coisa que a gente tinha antes, se o limite, quando t tende a esse ponto, coincide com o valor da função no ponto. É exatamente a mesma definição. O que muda aqui? O que muda é o seguinte, o que muda agora é que, se você observar, agora o nosso limite de r de t, ele vai ser um vetor, né? Ele tem 3 coordenadas agora. Mesma coisa a função num ponto. Quando você calcula a função num ponto, ela é um vetor também, com 3 coordenadas. Então, quando eu escrevo isso que eu escrevi na última linha, na verdade eu estou escrevendo um vetor igual ao outro. E como é que eu faço para igualar um vetor ao outro? Igualo coordenada a coordenada.
tá? Então, eu tenho que ver se essa coordenada aqui coincide com o valor da função no ponto, essa coordenada coincide com a segunda coordenada, essa coincide com a terceira coordenada. Se os linhas são assíntota, vai ter uma assíntota na minha curva. Por exemplo, se a gente tiver uma curva aqui, aí você está calculando os limites, aí, por exemplo, em X, ela está tendendo... Não, não é assíntota não, Daniel. Não tem uma assíntota. É porque acontece o seguinte, né? Foi você ter uma curva assim. Então, para cada ponto aqui, o que você está fazendo é... Então, esse ponto aqui, ele é o ponto... Vou colocar, por exemplo, de A, né? Suponho que a gente está calculando o limite quando x tende a A. Esse aqui é o ponto x de A e y de A. E aí você está calculando o limite quando x tende a A, né? E aí suponha que dê assim, quando x tende a A, quando t, desculpa. Então esse aqui é o seu R de A. E aí suponha que você está calculando o limite do R de t quando t tende a A. E suponha que isso aqui está dando, sei lá, 2 e infinito, né? Não é assíntota, porque ele não vai continuar existindo para depois do A, entendeu? Então, isso que está escrito aqui significaria que quando você está tendendo a A, quando o seu t tende a A, você está indo pro x igual a 2, então é essa reta aqui, tá? Deixa eu até apagar essa curva. Então, não sei como que é essa curva, eu quero saber como que é essa curva, tá? Então, isso aqui está me dizendo o seguinte, que à medida que você está se aproximando do tempo igual a, sei lá, A minutos, tá? Quero saber o que vai acontecer com a minha curva em A minutos. O que essa conta, o que essa expressão aqui embaixo está te dizendo é que quando você está se aproximando desse valor, o seu x está ficando perto de A, perto de 2, então você está vindo para perto dessa reta, só que o seu y está ficando muito, muito grande, tá? Tá, então você vai ter alguma coisa assim, por exemplo. Você vai estar se aproximando assim, o seu y vai ficando muito, muito grande e o seu x está se aproximando de 2. Você tem alguma coisa assim, só que a curva ela deixa de... É que não é bem uma assíntota, porque ela vai parar de existir, entendeu? O que é isso? É porque depois de A ela deixa de existir. Então é como se ela... sim. Não, tá certo. É tipo, é como se fosse uma assíntota mesmo. Ela tá se aproximando de A, ela tá ficando muito, muito perto. Quando você chega no tempo muito perto de A, você tá ficando com um Y muito, muito grande. Então você vai subindo muito rápido quando você tá perto de A. Só que no instante A ela acaba, né? Ela deixa de existir. Então você não consegue passar para o outro lado. Seria tipo assintótico. Se ela tivesse uma descontinuidade, depende. Depende da função. Isso aqui a gente tem que ver caso a caso, né? Mas suponha que a sua função vetorial, que ela tenha valores depois de A, né? Se ela tivesse valores depois de A, pode ser que a sua curva continuasse aqui depois de alguma forma. Mas aí tem que ver a função. Nesse caso, ela teria uma descontinuidade. Não sei se ficou claro, ficou meio confuso talvez, mas vai ter uma assíntota. Uma espécie de assíntota. Posso. Então, na verdade, se você quer saber se uma função vetorial ela é contínua, basta você estudar a continuidade em cada
em cada coordenada. Se cada coordenada for contínua, então ela é contínua. Por exemplo, esse exemplo aqui, essa função ela é contínua, né? Essa função ela é contínua. Essa também é contínua, essa também é contínua. Portanto, essa função aqui vai ser contínua porque ela tem cada coordenada contínua. Se a função não está definida em t igual a. Aí pode dizer que ela não é contínua, né? Porque se ela nem está definida, se ela não está definida em t igual a, ela não tem como ser contínua no t igual a, né? Então, se ela não está definida em t igual a, R não é contínua em t igual a. Ah, tá. Se o A não fizesse parte do domínio, sim, tá certo. Uhum. Tira o A do domínio. Tá, então vou colocar um exemplo aqui. Ah, não, desculpa, eu vou falar de... antes de fazer exemplo, deixa eu só falar o que é... Vou falar sobre derivada, mas na verdade dá para falar em uma linha, porque derivar é exatamente isso. Para derivar a função R, eu derivo coordenada a coordenada. Não existe funções não contínuas? Ah, tá. É que isso pode acontecer em quase todo ponto, né? Por exemplo, então eu tenho uma função que não é contínua nesse ponto, então eu tiro ele, né? Tiro esse ponto aqui do meio e ela está contínua aqui, contínua aqui. Se eu tenho vários pontos de descontinuidade, então eu tiro eles e ela fica contínua em cada um desses intervalos, né? Então eu vou tirando os pontos de descontinuidade. Mas pensa numa função que ela é descontínua em quase todo ponto. Aí fica um problema, né? Porque aí você tem uma descontinuidade, você não consegue tirar, tem muita descontinuidade, né? Então você não... fica uma função, mas função, por exemplo, pensa numa função que é descontínua nos reais, não, descontínua nos racionais e contínua nos irracionais, por exemplo. Você pode tirar os pontos de descontinuidade, mas ela vai estar definida só nos irracionais. Sim, pode fazer isso. Tirar o ponto de descontinuidade. Tá, tava falando de derivada, né? Então, isso aqui é 3. Derivadas e vetores tangentes. Nossa, horrível de novo. É derivadas e vetores tangentes que está escrito. Não dá nem para entender. Bom, então, rapidamente, só vou comentar, porque é direto, tá? Derivada é calcular derivada coordenada a coordenada. Então, se você quiser definir, né, o que é a derivada, o que é o dr dt, né? Pensa que R é uma função vetorial. Você tem uma função vetorial R, o que é dr dt? Que eu posso denotar assim, né? R' de t. A definição é igual, você calcula o limite, aí aqui você calcula a função no ponto que você está calculando o limite, mais o incremento, h, menos o valor da função no ponto que você está calculando a derivada. Divide por h e faz o h ir para zero. A definição é exatamente igual, tá? A única diferença é que agora tudo isso é vetor, tá? Então, quando eu escrevo R de t, na verdade tem 3 coordenadas isso daqui. Quando eu escrevo isso daqui, na verdade tem 3 coordenadas. Então, eu estou fazendo um vetor menos o outro e dividindo por h, tá? Se você faz as contas e separa coordenada a coordenada, você ganha, na verdade, isso que eu falei, que as derivadas, se você calcular a derivada de uma função vetorial, basta derivar coordenada a coordenada. Então, se você tem... Pensa numa função vetorial R de t que tem coordenadas f de t, g de t e h de t, tá?
uma função assim, uma função vetorial com 3 coordenadas, e eu vou supor que você consegue derivar cada uma das 3 coordenadas. Então, eu vou supor que f, g e h são diferenciáveis, tá? Então, onde f, g e h são diferenciáveis. Então, se eu quiser calcular r' de t, usando a expressão lá de cima, a gente chega que, na verdade, isso daqui é simplesmente calcular a derivada de cada coordenada, tá? G' de t, h' de t. E isso daqui, esse r', ele é um vetor, né? Agora, a nossa derivada, lembra que a derivada antes, ela dava a velocidade com que você estava andando, né? Então, a velocidade era um número. Desculpa, a derivada era um número. Agora, a derivada é um vetor. E isso aqui é o que a gente chama de vetor tangente. Ele é exatamente isso. Na verdade, ele é a tangente a... Se eu pensar numa... Vou até colocar assim, porque eu estou falando agora de R2, tá? Então, pensa que você tem uma função vetorial de um subconjunto de R, tomando valores em R2, tá? E aí você tem uma curva. Ela está descrevendo uma curva aqui, tá? X e Y. Então, isso aqui é T com coordenadas X de T, Y de T. Então, se você tem isso, um ponto que está aqui, ele tem um vetor que é tangente a essa curva. Esse vetor é exatamente o R' de T, tá? Se esse ponto aqui for o ponto X de T, Y de T. Então, se você pegar o ponto X de T, Y de T, o vetor tangente, a curva ali, naquele ponto, é esse vetor tangente que a gente obteve aqui calculando as derivadas, tá? Então, em R3 ficaria a mesma coisa, né? Se eu tivesse uma função vetorial de R em R3, a diferença é que quando eu fosse desenhar a minha curva, eu teria que desenhar em R3, então eu tenho uma curva aqui, e em cada ponto ela tem um vetor tangente aqui, que é o que eu estou chamando de R' de T, tá? Se esse ponto aqui é o ponto X de T, Y de T, Z de T. Então, em cada ponto você tem, de fato, um vetor tangente ali passando, tá? Deixa eu fazer um exemplo aqui, para a gente terminar. Eu suponho que eu tenho o seguinte. Calcule a derivada dessa função vetorial aqui. Escrever essa função vetorial R de T é igual a 1 mais T ao cubo I T exponencial de menos T J mais seno de 2T K. Primeira coisa, o que são esses vetores I, J, K, tá? Essa setinha é só para demonstrar, é só para denotar vetor, tá? Não, é na direção da função. Quando você calcular, é para onde ela está indo, né? A vetor tangente é para indicar justamente isso, para onde que eu estou indo e com qual velocidade, né? Então, se esse vetor for muito grande, significa que eu estou indo nessa direção e estou indo com uma velocidade muito grande. Então, esse vetor tangente, ele manda, né, você ir naquela direção e manda você ir com aquela velocidade que é o tamanho desse vetor, tá? Então, primeira coisa que eu preciso falar é quem são esses IJK, tá? Essa setinha é para indicar que é um vetor. Então, quem é esse vetor I? Essa aqui é uma notação, que vocês já devem ter visto, né?
I é o vetor que está na direção do eixo x, então ele é o vetor 1, 0, 0. O j é um vetor que está na direção do eixo y. Então ele é o vetor 0, 1, 0. E k é um vetor que está na direção z. Então ele é o vetor 0, 0, 1. Isso é só uma notação, tá? Então sempre que vocês verem alguma coisa multiplicando o vetor i, na verdade ele está te dizendo que você anda isso daqui na direção x, isso daqui na direção y e isso daqui na direção j, na direção z, tá? Então eu posso reescrever essa minha função assim. Essa r de t, ela está me dizendo simplesmente que na primeira coordenada eu tenho 1 mais t ao cubo. Na segunda coordenada eu tenho t exponencial de menos t. E na terceira coordenada eu tenho seno de 2t. Só está me dizendo isso, tá? E está pedindo a derivada, então é simples, basta eu derivar a coordenada a coordenada. No J é 0, 1, 0. Então ele só está me pedindo para derivar. Como é que eu faço para derivar isso aqui? Derivo coordenada a coordenada, tá? Então meu R, deixa eu escrever de novo. Meu R de t, ele é 1 mais t ao cubo, t exponencial de menos t, seno de 2t. Tá horrível. Não sei o que tá acontecendo. A caneta tá meio ruim, então não tô conseguindo... Não sei, tá muito ruim a letra. Então, basta derivar coordenada a coordenada. Derivando a primeira coordenada, vai ficar 3t ao quadrado. Derivando a segunda coordenada, tem que usar a regra do produto, tá? Então, vai ficar a derivada do primeiro vezes o segundo, que é exponencial de menos t, mais o primeiro, que é t, vezes a derivada do segundo. A derivada do segundo vai ficar exponencial de menos t vezes menos 1. Tá? Ah, tá bom. Mas se não entender, pode falar. E a terceira tem que derivar o seno de 2t. Derivar o seno de 2t, então vai ficar cosseno de 2t, aí eu tenho que multiplicar por 2. Tá? Então essa é a derivada. Então se eu pedir a derivada, basta escrever isso, tá? Derivo coordenada a coordenada e acabou. Agora, segundo item, suponha que eu falo o seguinte: encontre o vetor tangente unitário no ponto Nossa, por que tá tão ruim isso daqui? No ponto onde t igual a 0. Deixa eu ler para vocês que tá horrível. Encontre o vetor tangente unitário no ponto onde t igual a 0, tá? Suponha que o segundo peça isso. Nesse daqui. 5 segundos, vou contar então. Já deu, hein? Pode passar? Tá. Então, o segundo item é isso. Encontre o vetor tangente unitário no ponto t igual a 0. Tá. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa, se ele estivesse pedindo o vetor tangente em t, o que eu faria, né? Se ele falasse vetor... Meu Deus, não sei o que está acontecendo. Se ele falasse vetor tangente em t, o que eu escreveria? Vetor tangente em t. Não, por isso que ele não falou no ponto t, ele falou no ponto onde t igual a 0, tá? Então, o que você teria que fazer é colocar 0 lá na sua função e ver qual ponto que é, tá? Mas aqui nem vai precisar, dá para fazer direto. Então, se ele falasse vetor tangente num instante t, o que eu escreveria? Eu escreveria o R' de t, que é exatamente o que está lá em cima, tá?
Se ele falasse, mas eu quero o vetor tangente num ponto específico, eu quero o vetor tangente num instante t igual a 0. Aí eu calcularia o R' de 0. Como que eu calculo R' de 0? Basta substituir 0 lá na expressão do R'. Então, se eu quisesse calcular o R' de 0, eu vou lá no R' e substituo onde tem t, coloco 0. Então, vai ficar 3 vezes 0 ao quadrado, dá 0. Na segunda coordenada, vai ficar exponencial de 0, que é 1, menos 0, que vai ficar 0 vezes 1. E na terceira coordenada vai ficar 2 vezes o cosseno de 0, que é 1. Então, vai ficar 2. 2 vezes 1. Ou seja, a R' de 0 vai ser 0, 1 e 2. Tá? Então, se ele estivesse falando, me dá o vetor tangente no instante t igual a 0, essa seria a minha resposta. Só que ele complicou um pouco mais. Ele está falando, não, eu quero o vetor tangente unitário. Tá? Então, eu quero o vetor que seja tangente. Eita. Quero o vetor que seja tangente unitário no instante em que t é igual a 0. Aí, como é que eu faço agora? Como é que a gente faz? Então, primeiro eu preciso dizer o que é um vetor unitário, né? Como é que a gente escreve um vetor unitário? Suponha que eu tenho uma... Então, aqui são observações, na verdade, tá? Então, suponha que você tem um vetor aqui, sei lá, com coordenadas 5 e 5, tá? Esse vetor aqui, que tem coordenadas 5 e 5, ele é um vetor que está indo nessa direção, na direção diagonal, né? 5 e 5. Mas, na verdade, eu tenho vários vetores que me dão essa direção. Não precisaria exatamente desse para me falar que eu tenho que ir nessa direção. Eu poderia, ao invés de pegar esse vetor que é muito grande, pegar um vetorzinho que está aqui, nessa mesma direção e sentido, mas que ele tenha tamanho 1. Tá? Poderia fazer isso. Não, a gente vai ver agora o que a gente faz para obter o unitário, tá? Obter o unitário significa isso, significa ao invés de pegar esse vetor aqui, que está indo nessa direção 5, 5, com esse tamanho todo, pegar um que está na mesma direção e sentido, mas com tamanho menor, tá? Exatamente. Esse Então, seria o vetor diretor desse vetor? Eu não ouvi, desculpa, eu estava com fone. Esse seria o vetor diretor dele? Isso, é o vetor que dá a direção no nosso caso aqui vai ser a direção tangente, né? Então, suponha que você tem esse vetor aqui que te dá essa direção. Mas você quer um que está na mesma direção e sentido, que tenha tamanho 1. Então, como é que você faz? Basta dividir pelo tamanho dele, né? Então, você pega um vetor, divide pelo tamanho dele e você diminui ele, né? Diminui ou aumenta, mas você tem um tamanho 1, tá? Então, primeira coisa, como é que a gente faz para descobrir o tamanho de um vetor, por exemplo, um vetor assim, pensa num vetor assim com coordenadas, sei lá, A e B, tá? Então, esse é um vetor com coordenadas A e B. Como é que eu calculo esse tamanho dele aqui? O tamanho dele é isso aqui. Como é que eu calculo? É Pitágoras... Isso, exatamente. É Pitágoras direto, né? Isso aqui vale exatamente A ao quadrado mais B ao quadrado. Isso aqui é o tamanho do vetor, tá? Vou até escrever assim, é o tamanho do vetor AB, é o módulo, a norma do vetor AB. A norma do vetor AB é simplesmente a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá? Isso é o tamanho de um vetor. Se eu tivesse em R3, é a mesma coisa. Se tivesse com um vetor... aqui com coordenadas A, B e C. Se eu quisesse calcular a norma desse vetor, eu faria exatamente a mesma coisa. Eu calcularia a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, tá? Eu vou até fazer assim, vou chamar isso aqui de V, é um vetor V. E vou colocar assim, norma do vetor V.
É igual a isso, tá? Então, isso aqui é a norma de um vetor, é o tamanho de um vetor. E como é que você faz para calcular um vetor unitário? Você pega ele e divide pela norma dele, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu quisesse o vetor unitário, então eu quero um vetor que está aqui, vou chamar ele de U, tá? É um vetor que está na mesma direção, mesmo sentido, mas eu quero que ele tenha tamanho 1. Como é que eu calculo esse meu vetor U? Esse meu vetor U, o unitário, ele é simplesmente a norma do vetor V, que me deu a direção. É V dividido pela norma do vetor V, tá? Esse daqui é unitário. Então, sempre que você quiser pegar um vetor que você tem e transformar ele num vetor unitário, basta dividir pela norma dele. Só isso. Tá? Então, voltando lá no nosso exemplo, no nosso exercício, a gente queria o vetor unitário, o vetor tangente unitário em t igual a 0. Tá? Então, no t igual a 0, o meu vetor v, né, o vetor que eu tinha, é esse vetor aqui, r' de 0, que tem coordenadas 0, 1 e 2. Para eu obter o vetor unitário, eu tenho que pegar simplesmente esse v e dividir pela norma dele. E aí eu tenho o vetor unitário. Tá? Deixa eu passar para o outro lado, senão vai ficar muito apertado. Então, o meu vetor v, ele é 0, 1 e 2. Tá? Esse é o r' de 0. Então, eu preciso calcular a norma dele para poder dividir pela norma. A norma dele é raiz quadrada das coordenadas ao quadrado. Então, fica 0 ao quadrado, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, que vai dar raiz de 5. Então, a raiz de 5 é o tamanho desse meu vetor. Então, se eu quero o unitário, basta eu pegar o V e dividir pela norma de V. O V é 0, 1, 2. A norma dele é raiz de 5. Aqui eu tenho um vetor dividido por um escalar, né, por um número real. Como que a gente faz isso? Basta dividir coordenada a coordenada. Então, 0 dividido por raiz de 5 vai dar 0. 1 dividido por raiz de 5, 1 raiz de 5. E aqui 2 raiz de 5. Então, essa é a resposta. Tá? O vetor é esse daqui. Esse daqui é o vetor tangente unitário no t igual a 0. Tá? É unitário porque a norma dele é igual a 1. Gente, eu tinha preparado mais exemplo, mas não vai dar tempo. Só que eu consegui, deu tempo de fazer na primeira aula, e a primeira aula está gravada, das 8 às 10. Então, eu vou pedir para vocês darem uma olhada na aula gravada. Pode ver só o finalzinho da aula, que é a parte que eu faço os 2 exemplos, que não deu tempo aqui. São 2 exercícios do livro do professor Valdeci. Tá? Então, vocês podem olhar no finalzinho da aula, das 8 às 10, na gravação, e ver esses 2 exemplos que eu não deu tempo de colocar aqui. Tá bom? Então é isso. Quem ainda não viu a aula assíncrona pode ver, tá? Já está disponível lá. E é isso. Ah, tá bom, Lucas. Elas estão disponíveis no AVA, mas por enquanto elas não estão disponíveis para vocês. Então eu vou autorizar lá e vou disponibilizar para vocês também. Tá bom? Então, por enquanto, respondendo o Lucas, né? Se você entrar lá no AVA agora, você não vai conseguir ver, mas eu vou disponibilizar e aí vocês conseguem ver também as aulas. Está lá no AVA. Para cada tópico tem uma aula. Às 8 às 10 não está disponível. Tem razão ainda. Eu vou autorizar vocês a verem a aula das 8. Tá bom? Gente, é isso então. Uma boa semana para vocês também. Até sexta-feira. Tá? Deixa eu parar de gravar.